Olá pessoal, eu sou a Bel e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre as minhas impressões do livro A Lista de Convidados, esta maravilha que esteve presente aí numa caixinha dos intrínsecos, e eu espero que vocês gostem da minha opinião, principalmente porque eu estou ansiosa pra falar com spoilers deste livro aqui. Eu já li A Última Festa, que é o outro livro da autora, e eu me surpreendi bastante, eu gostei muito, e eu achei que ela usou os elementos perfeitos da outra narrativa dela também, né? A Última Festa também tem um grupo de amigos que também ficam presos num lugar só, né? Eles não conseguem sair de lá, e nós também somos apresentados à história com pontos de vista deles, né? Que vão alternando durante a narrativa. Em A Lista de Convidados, eu fiquei muito ansiosa no exato momento que eu li o primeiro parágrafo, porque ela já avisa ali, noite da festa, e começa a falar, luzes se apagam, é isso que aconteceu, gritos são dados e a tempestade torando lá fora. Então eu já estava um pouco desesperada e não parei nunca mais de ler. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqui a gente vai conhecer a Jules e o Will. Eles são um casal, aquele casal que você vê no comercial de pasta de dente, sabe? São perfeitos, parece que foram feitos um pro outro, são super influentes nos trabalhos deles. O Will é apresentador de um programa de TV e a Jules trabalha numa revista e ambos são muito bem sucedidos, a carreira vai de vento em popa, mas é claro que, como todo bom thriller, aqui também tem bastante segredos e eles existem desde o início da história. Aí a gente vai começando como? Nas teorias, no surto das teorias. A Jules tem uma irmã chamada Olivia. A Olivia é a madrinha do casamento, é a única madrinha, e a relação delas não é lá essas coisas. A Olivia sofre bastante com a própria mente dela, né? Mostra, inclusive, ela tendo uma cena de automutilação bem difícil, bem complicada até da gente ler, porque é super real e ela foi muito bem abordada, não teve nenhum desrespeito. Achei que a autora fez isso de uma forma muito, muito responsável. Da mesma forma que a gente também vê alguns personagens que têm problemas com o álcool. Assim como a Olivia é a madrinha, o Jon Snow, que é o melhor amigo de infância do Will, é o padrinho. E quando eu vi esse grupo de amigos do Will, eu só pensei, caramba, que tanto homem chato, né? Como é que pode vocês conseguirem ser tão chatos? Porque parece que eles ficaram presos no ensino médio e eles continuam com as mesmas brincadeirinhas, as mesmas gracinhas um com o outro, como se eles tivessem 15 anos ainda, e ainda agem como se fossem crianções, marmanjos, né? Marmanjo, que aqui na minha terra a gente chama de marmanjo mesmo. É engraçado porque desde o início a gente já sabe que a Jules recebe um bilhete anônimo dizendo pra ela não se casar com o Will, porque o Will não era quem ela pensava, e de fato eles se conhecem há pouquíssimo tempo, só que eles já acham que foram feitos um pro outro, porque eles se dão super bem, eles são muito apaixonados, eles encaixam em tudo. Então a Jules achava que isso era coisa de gente invejosa, até porque o Will tem um monte de fã mais nova que é apaixonada por ele e comenta sobre ela nas notícias, né? Fala que ela não deveria casar com ele, que as fãs que queriam casar com ele, que a Jules não era mulher pra ele, que ele precisava de mais e blá 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 blá. Essas coisas de amor platônico e até um pouco assustador se a gente parar pra analisar bem. Mas aqui a gente tem esse tal bilhete e eu fiquei bem encucada porque eu já comecei a criar a teoria na minha cabeça. Quem que enviou esse bilhete? Como é possível? Mas assim, vou falar pra vocês, no momento que a Hannah aparece, a Hannah é a mulher do Charlie. O Charlie é melhor amigo da Jules. Então a Hannah vai também no casamento, ela é acompanhante, né, do Charlie, e ela comenta brevemente sobre a irmã dela, que ela tinha uma irmã. Não se sabe se a irmã dela ainda é viva ou não, porque ela fala no passado mesmo da irmã, mas a gente só não sabe se ela fala no passado por conta de serem memórias, porque ela tá falando de memórias mesmo, ou porque a irmã já havia falecido. Então a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Eu fiquei durante algumas páginas também, mas em dado momento eu comecei a me ligar um pouco das coisas que foram acontecendo. A grande festa de casamento vai ser celebrada
beirada de uma ilha paradisíaca e bem misteriosa, lá pras bandas da Irlanda, e a Jules queria mesmo uma coisa que chamasse atenção, que todo mundo falasse, ai, quero imitar, quero fazer também, e enfim, é o tipo de coisa que ela achava tudo pra vida. Então, quando a Hannah chega nessa ilha, ela conhece de cara a Olivia, que é a irmã da Jules, e elas começam a conversar, a trocar bastante ideia, e a Olivia acaba gostando bastante da Hannah, a ponto de falar um pouco mais sobre a vida dela, né, e acontece de forma totalmente natural mesmo, porque dava pra ver que a personalidade das duas realmente batia. A autora foi construindo isso, obviamente, ao longo da história, mas quando as duas se conhecem, dá pra ver que conecta. Então a Olivia já acaba confiando pra contar pra ela sobre uma experiência anterior aí de vida que ela teve, que ela saiu com um cara mais velho e aconteceram coisas bem pesadas. Ela até comenta com a Hannah sobre isso. E no momento que ela fala sobre, eu já tava me perguntando se era de fato com algum dos caras ali que estavam na festa de casamento ou que poderiam aparecer depois, porque ainda faltavam convidados pra chegar. Só que nem isso me fez sacar que foi a Olivia, a própria irmã da noiva, que escreveu o bilhete sobre o noivo e pedindo pra ela não se casar. Porque quando a Hannah fala da Alice, né, da irmã dela, eu já tinha meio que sacado que ela não tava por ali, né, que ela poderia não estar mais viva e que principalmente ela tinha sofrido um revenge porn. Revenge porn, dando uma explicação básica, é a pornografia da vingança, é o ato, né, da pornografia da vingança, é um crime e é quando alguém expõe ou ameaça expor também fotos ou conteúdo íntimo para os outros, né, basicamente vazar fotos, vazar nudes dos outros e tal. E quando a Jules comenta, né, no início do livro que o Will gostava muito dessas coisas de gravar, de ter gravado, etc, eu já comecei a achar estranho, muito porque também eu já estudei muito sobre revenge porn, então eu já comecei a linkar um pouco as coisas, só que eu não linkei com a Olivia em si, eu linkei com a irmã, de fato, da Hannah, e foi o que aconteceu, né, ela já se envolveu com o Will, isso é revelado no final do livro, e eu achei muito bom, foi uma das coisas que eu adivinhei, mas eu achei muito bom o link que fizeram, principalmente, e também porque quando eu falei do bilhete, né, eu achava que ele tinha sido escrito pela Alice, né, a irmã mesmo que sofreu nas mãos do Will, ou pela Hannah, por uma das duas, né, talvez o Charlie, por ele já saber, mas não foi, de fato, foi pela Olivia, porque ela tinha sofrido há pouco tempo nas mãos do Will e tinha esse segredo aí que ela não queria contar pra Jules pra não arruinar toda a vida da irmã, né, e é extremamente pesado a parte que a Olivia fala sobre o relacionamento dela, muito porque houve um aborto também e ela não teve assistência basicamente nenhuma de quem ela deveria ter assistência, né, porque era o pai da criança, ela não teve assistência e é bem triste essa parte, mas ao mesmo tempo foi tão bem colocada, sabe, foi uma abordagem tão sensível e responsável que dá até um orgulho da Lucy Foley, porque dá pra ver a evolução dela desde a última festa para a lista de convidados. Eu também queria comentar sobre outra coisa que eu quase acertei, mas isso eu não acertei de fato, que foi a traição, né, do Will com o Jon Snow. Eu já tinha imaginado quando o cara da TV, né, apareceu lá, o diretor do programa do Will e tal, e ele ficou meio encucado dele estar lá, eu já tinha me ligado que talvez tinha alguma coisa a mais naquela história do Jon Snow não ter passado nos testes e terem escolhido o Will, porque eles meio que disputaram juntos por esse papel e tudo que o Jon Snow teve foi um e-mail falando, então, você não foi selecionado e é isso, esse e-mail foi enviado pelo Will, mas isso não é contado pra gente, ele só diz que ele recebeu um e-mail. Então, quando o diretor do programa aparece lá e o Will fala que precisa ir lá falar com ele, fica todo afoito, porque quem convida é a Jules, né? Não é o Will, de fato. Se ele quisesse, ele já teria convidado. Então a gente sabe que ali tem alguma coisa e imaginei que envolvia o Jon Snow, só que eu não imaginei que ele teria pegado o programa pra ele, feito toda aquela tramóia. Achei super condizente, sim, com a história e com todo o comportamento do Will e também do Jon Snow, porque ele é super magoado, ressentido com tudo que aconteceu, e o que não isenta o leitor de achar o Jon Snow um grande insuportável pé no saco, assim como todos os outros amigos do Will. Pararam no tempo, são muito chatos mesmo. Claro que a autora fez isso de propósito pra gente ver que é um bando de marmanjo que simplesmente nunca cresce e que tem a ver com o final da história. Eles são realmente muito bem construídos porque são insuportáveis e por conta disso eles praticavam bullying antigamente, né, quando eles ainda estavam no colégio. Não é surpreendente que um grupo chato desses tenha praticado bullying no colégio, mas eu jamais
jamais imaginaria que a vítima aqui seria o Will. Sério mesmo, eu não imaginava que era ele a vítima, que ele que teria morrido na festa. Porque, primeiro, eu até cogitei, mas eu achei que seria muito óbvio, sabe? Eu acho que a autora sairia disso. Ao decorrer da leitura, eu fui pensando, não vai ser o Will, porque já não é mais óbvio, sabe? Ele tá no meio de tudo, tipo, eu acho que ele vai estar lá na hora do crime mesmo, ele pode ser peça-chave, mas ele não vai ser a vítima. Então eu comecei a imaginar que a vítima poderia ser ou a cerimonialista ou o Jon Snow, um dos dois. Eu comecei bastante a achar isso e tal, e eu fui feita de palhaça, porque quando a cerimonialista aparece no final, o ponto de vista dela e volta pra ela, tipo, eu já tava pensando, não, ela não tá envolvida, por favor. Lucy Foley, não me diga que ela está envolvida. Lucy Foley, mulher. E ela estava envolvida, sim, porque o filho dela foi vítima fatal das brincadeiras do Will, né, que eram praticamente torturas, porque ele considerava brincadeiras, já que ele era super popular e todo mundo aplaudia tudo que ele fazia. E bom, a cerimonialista sabia quem ele era e desde o início ela já tinha colocado os preços mais baixos mesmo, porque ela sabia que a Jules estava procurando uma ilha pra fazer o casamento, ela já sabia de tudo isso, foi tudo esquematizado. Eu achei muito boa essa revelação e achei totalmente condizente com o resto da história. Não é à toa que esse livro tava aí entre os mais comentados de 2020, né, no Goodreads. Ele foi super bem falado, super bem comentado também. Eu amei, eu gostei bem mais dele do que de A Última Festa e eu já tinha gostado muito da Última Festa. Então, se você ainda não leu, recomendo que você leia, e se você já leu, sério, me conta. Pelo amor de Deus, você também surtou? Porque eu não consegui deixar esse livro de lado. Como eu estava em live lendo, não tinha como esconder como eu tava me sentindo. Eu tava surpresa, a cada página eu queria saber mais e mais e mais e mais, até que chegou no final e eu só falei, não. Chegava no meio, eu só acredito vendo, só acredito vendo. Aí no final eu vi e eu falei, não acredito. Foi exatamente assim o sentimento que ficou desse livro. Amei, dei 5 estrelas, favoritei, foi um dos primeiros livros que eu li neste ano de 2021 e eu com certeza recomendo pra vocês. Vou falar dele também no meu canalzito do YouTube, mas eu vim aqui falar antes pra vocês, a convite inclusive da Intrínseca. Muito obrigada, Intrínseca, por esse convite, por nos apresentar este livro maravilhoso e por publicar a lenda Lucy Foley aqui no Brasil, porque ela é uma autora que vale muito a pena, principalmente também pra quem tá querendo começar a ler thrillers, não sabe muito bem pra onde ir, que tipo de thriller vai, né? Ele quer mais um psicológico, um suspense, um drama. Então, Lucy Foley é uma ótima recomendação pra quem quer começar a ler e pra quem já é habituado ao gênero também, porque ela continua nos fazendo de palhaça. E é isso. Às vezes a gente é feito de palhaço por autores de thriller e a Lucy Foley é especialista em fazer isso. Este foi meu depoimento.